Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, e estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. A lição que nós utilizamos é da CPAD, nós estamos agora no terceiro trimestre e o tema é Histórias de Fé e Coragem. Este vídeo é sobre a lição 5, que tem como tema José, um jovem fiel a Deus. E o objetivo da nossa lição é encorajar o aluno a ser fiel ao Senhor em situações adversas. E o versículo é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor, que se encontra lá em Salmos, capítulo 33, verso 18. Então, antes de nós começarmos essa pré-aula, eu quero perguntar para vocês como é que foi a aula sobre Noé, né, um pregador ousado. Se vocês puderem deixar um feedback aqui nos comentários ou lá no nosso grupo no Facebook, eu quero saber se as nossas crianças conseguiram trazer um amiguinho, como é que foi a experiência, se nós conseguimos transmitir para eles o que era pedido na nossa lição. Então, eu vou aguardar o feedback de vocês, tá bom? Agora, voltando para a nossa lição, vamos começar pelo memorizando. A revista sugere que você faça alguns cartões retangulares e escreva cada palavra do versículo e fixe no quadro. Primeiro dê um tempinho para que eles leiam várias vezes, porque através da repetição eles vão acabar memorizando, e depois você vira, deixa as palavrinhas viradas para o quadro, separe a sua turma em 2 grupos, e aí cada grupo vai ter uma oportunidade de ir lá na frente. Aí você cola de forma aleatória, né, não cola na ordem correta, que aí um aluninho vai lá, vai virar, vai ver, é a primeira palavra, ele coloca lá no lugar da primeira palavra, é a terceira, e assim por diante. E aí ganha o grupo que conseguir fazer em menos tempo, completar esse versículo em menos tempo. Tá bom? Essa é a sugestão do Memorizando que a revista nos traz. Eu vou sugerir para vocês um Memorizando um pouquinho diferente, já fazendo uma introdução para a história que vai tratar a nossa lição. Então, assim, eu não colei aqui para eu conseguir mostrar melhor para vocês, mas eu quis fazer meio que representando a túnica colorida que José ganhou. Então, assim, eu peguei uma folha, aqui eu fiz com uma folha A4, porém, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer com uma cartolina que vai dar o mesmo resultado. Então, eu recortei assim, só para fazer a base, e recortei tiras coloridas e escrevi partes do versículo nela. Então, seria mais ou menos a dinâmica da forma como a lição sugere. Você pode escrever no quadro, pedir que eles leiam várias vezes o versículo e depois dividir eles em grupo ou num grupo só, aí depende da quantidade de alunos que você tem ou como você quer administrar esse período. Mas aí eu escrevi aqui algumas partes, deu 7 partes na minha, e aí você pode colocar virado. E aí eles têm que montar, ou eles podem também escrever aqui o versículo, mas aí vocês vão ir colando. Eu vou colar uns aqui para vocês verem como é que vai ficar. Que aí você já consegue fazer também uma motivação para a parte da história. Porque aí você pode, depois de estar pronto, essa parte da túnica, depois que estiver montada a túnica, você consegue perguntar para eles, quais os personagens na Bíblia que usavam essa vestimenta? Eles vão responder alguns nomes. Que legal, e quem será que ganhou uma colorida do seu pai? E aí eles vão ir te respondendo e você já vai conseguir fazer uma parte da motivação para a nossa história. Falando, então agora nós vamos ouvir a história de José. A partir dessa motivação, eu colei 3 aqui, vou mostrar para vocês, para não tomar muito nosso tempo. E aí vocês vão ir colando
as outras partes. Ou você mesmo vai perguntando para eles e vai colando, ou você pode distribuir uma parte dessas, cada uma tirinha para cada aluno, e aí eles vão colando. Você pode também cortar ao meio, se você tiver bastante crianças, né? E aí assim você vai montando esta parte. Eu acho que fica bem legal por conta da parte da motivação, que nós podemos já instigá-los, né, a prestar atenção na história. Este a sugestão para o Memorizando além do da revista. Aí fica a seu critério a forma como você quiser fazer, ok? Entrando na parte da história, nós sabemos, né, que José tinha 11 irmãos. Então, assim, eu fiz aqui um bonequinho, esse aqui seria para representar José, por conta da túnica. Eu quis fazer ele até para mostrar para vocês como que eu fiz a parte da túnica. Eu peguei uma base de uma cor, aqui é o lilás, e colei tirinhas de outras cores, tá? Eu escolhi esse jeito de fazer porque eu achei mais prático. Porque se nós formos fazer os 12, demanda um tempo. E esse aqui é um rolinho de papel higiênico, eu forrei com folha A4 branca, fiz o rostinho, aí fiz a parte da túnica com papel colorido e amarrei com um fitilho. Então, é bem prático e dá um resultado bem legal, se você tiver os 12 aqui na frente. Eu fiz só o José só para demonstrar para vocês, vai estar o molde tudo certinho lá no nosso material de apoio. Então, se você quiser fazer, eu acho mais prático, tá? Então, para você contar a história, eu trouxe alguns visuais aqui, ou você pode utilizar os da revista. A questão dos sonhos, os sonhos que José teve e o do faraó também, eu acho legal utilizar o visual da revista, porque é mais completo, sabe? Então, aqui seria representando o poço, né, onde José foi jogado pelos irmãos. Aqui eu tinha em casa uma latinha de biscoito e eu só forrei a latinha com um papel marrom, fiz essas listras, né, para representar, tipo, tijolinhos, alguma coisa assim, e ficou dessa forma. Porém, se você não tem uma latinha, você pode fazer com garrafa PET ou com qualquer pote que você tenha disponível na sua casa, tá? E aí também é legal que ele é maior, que aí você pode realmente fazer, né, de que ele foi jogado lá dentro. E para representar a prisão, eu fiz só essa coisinha de madeira, assim, em forma de grade, para representar. Porém, você pode fazer realmente tipo um quadrado. Esse molde vai estar no nosso material de apoio, porque eu não ia ter como trazer aqui para o nosso estúdio o quadrado todo, ele iria desmontar no caminho. Então, por isso eu fiz assim, mas é uma forma de representar, e aí você vai contando e representando através desses visuais, ok? Partindo da história, eu vou trazer sugestões de algumas atividades. São duas, na verdade. Uma é a túnica, e essa eu vou fazer aqui junto com vocês. Ela é bem fácil de fazer, o resultado dela fica bem legal, porque aí você pode, ela é tipo um cartão, aí aqui no meio você pode escrever o versículo da nossa lição, ou você pode pedir que eles escrevam o que eles mais gostaram da história, ou você pode pedir que eles escrevam os dois, né? Porque, na verdade, tem o espaço aqui no meio e nas laterais. Aí, essa parte fica a seu critério, a forma como você quiser utilizar melhor essa atividade. Eu acho mais interessante que eles escrevam o que eles mais gostaram da história, o que mais chamou a atenção deles, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Então, assim, eu peguei a metade de uma folha A4, vou dobrar ao meio, que é para marcar, e vou dobrar esta parte até o meio e a outra parte também. Só vou apoiar aqui para eu conseguir firmar. Ela é bem fácil de fazer, você não precisa nem levar pronto, você consegue dar as instruções para que as crianças façam, fica bem legal. Então, ficou assim, ó, tá? Eu dobrei uma no meio para marcar e depois dobrei
as duas pontas até encontrar o meio. E vou dobrar ao meio de novo para fazer o recorte, porque ela só utiliza o recorte, tá? Então, ela está assim, ó, eu dobrei para cá. Eu vou pegar na parte que está fechada e vou dar um corte, meio que na diagonal assim. E vou dar outro tirando essa pontinha aqui, ó. Viram? Eu dei um corte assim e um assim, ok? E aí eu vou virar para o outro lado. Vou fazer um corte na diagonal, só um corte, tá? O papel ainda está ali. E vou juntar, vou dar um outro corte, juntando até sair um pedacinho, ok? E já está pronta a túnica, olha só. E aí você pode deixar que eles pintem, ou que eles façam colagem, ou pinta com giz de cera, com lápis de cor, a forma como você achar melhor e que tiver, os materiais que estiverem disponíveis para você, tá? Então é bem facinho de fazer. E aí também o que você quiser escrever dentro, você pode também utilizar como um cartão para que eles deem para alguém. Aí também vai ficar a seu critério, tá bom? E a outra atividade é a do boneco. E aqui nós podemos fazer de duas formas também. Ó, eu fiz um boneco de uma folha mais durinha, tipo uma cartolina, tá? Coloquei uma carinha mais ou menos triste. E eu escrevi aqui as coisas pelas quais José passou. Por exemplo, ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi preso sem ter tido culpa daquilo ali. E algumas formas como eu imagino que ele se sentiu. E aí isso você pode instigar as suas crianças. Por exemplo, nossa, ele foi jogado no poço pelos irmãos. Como vocês acham que eles se sentiu com isso? Será que ele chorou? Será que ele ficou triste? Eu acho que ele ficou bem triste. E aí, então, vai escrevendo aqui a forma como ele se sentiu com as situações que aconteceram com ele. Aqui, como eu já falei, eu escrevi. Porém, vocês podem pegar pedacinhos de papel colorido, escrever no pedacinho de papel e colar aqui também. Aí também vai ficar a critério de vocês. É bom instigar bastante das nossas crianças como ele se sentiu. Será que lá na prisão, enquanto ele estava lá dentro, que ele foi preso injustamente, ele não fez nada para estar lá? Será que ele estava feliz? Não, provavelmente ele não estava muito alegre, mas ele estava confiando no que o Senhor poderia fazer. Ele confiava que o Senhor cuidava dele. Então é bom instigarmos bastante isso das nossas crianças. Porque aí do outro lado nós vamos fazer uma carinha feliz. Aqui eu escrevi governador do Egito. Porém você pode pedir para que eles enfeitem esse lado do boneco. Pode colocar uma roupa bonita, uma coroa, algumas coisinhas assim de como eles imaginam que era naquela época. Como será que o governador do Egito se vestia? E aí eles podem fazer essa parte usando a imaginação deles, para nós termos os dois lados. Por exemplo, José só chegou a ser o governador do Egito porque ele passou por todas essas situações. Todas essas situações eram parte do propósito de Deus, do propósito que Deus tinha na vida dele. Se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse sido jogado no poço, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse sido preso, ele não teria tido a oportunidade de ir lá fazer a interpretação do sonho. Então, tudo isso, todas as coisas que aconteceram com ele, contribuíram, foram maneiras em que Deus levou ele até chegar onde Deus queria que ele chegasse, que era ser o governador do Egito, onde ele pôde ajudar muitas pessoas, tá? Então, para ter esse contraste, tá bom? De que às vezes, geralmente, né, tudo que nós passamos sempre tem um propósito, tudo isso contribui, né? A própria palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que confiar nisso, amém? Essas são as duas atividades. E agora nós entramos na parte das dinâmicas. A lição sugere que você faça a dinâmica governe como José. É como se fosse a brincadeira do chefinho mandou, assim.
E aí a lição sugere que você prepare uma cadeira bem bonita, porque é a cadeira do governador do Egito. Então você pode pegar alguns TNTs, enfeitar, botar um pouquinho de brilho, fazer bem bonitinho. Separar a sua turma em 2 grupos. E aí você faz uma túnica. Eu vou deixar disponível lá no material de apoio uma forma de fazer com TNT, sem costura, é bem fácil, né? Porque a gente não consegue também, né, levar na costureira, alguma coisa assim. Para ser uma coisa bem prática e bem bonita. Então você vai ter essa túnica e aí você vai fazer perguntas sobre a história. Aí o que aconteceu primeiro? Ele foi jogado no poço ou ele foi vendido como escravo? Aí a criança que responder corretamente vai vestir a roupa que representa, né, a roupa do José, vai sentar na cadeira e vai dar uma ordem. Ah, eu quero que os meus amigos pulem num pé só. Aí os amigos têm que obedecer. Aí vai uma outra pergunta. Você perguntou, a criança que responder corretamente, vem, troca de lugar, troca de roupa. É bom ser uma túnica aquela que só tem o furinho da cabeça, porque é mais fácil de fazer essa troca. E aí ganha o grupo que mais crianças acertarem, né? Essa é a sugestão de dinâmica da nossa revista. Eu trago 2 sugestões de dinâmicas para vocês. Uma é da água e o óleo. Essa é bem simples, provavelmente vocês já conhecem, né? Água e o óleo, bom, vocês sabem, né, que o óleo não se mistura com a água. Então, a dinâmica é basicamente essa. Você vai pegar num copo, é bom ser um copo de vidro transparente, vai levar até as crianças um copo cheio de água, vai colocar o óleo ali dentro. Óbvio, né? O óleo não se mistura com a água, vai ficar aparecendo. Então, na hora da explicação, você vai explicar que as circunstâncias que acontecem na nossa vida ou os nossos problemas, no caso, representam a água. E o óleo seria José, naquele caso, ou nós na nossa vida. E você vai explicar que assim ali como o óleo não deixa de ser óleo, ele não se mistura com aquela água, assim nós não podemos nos deixar abalar, não podemos deixar a nossa fé ser abalada com isso. Apesar de tudo o que acontece, nós precisamos estar firmes em Deus, confiando nas promessas dele, de que ele supre as nossas necessidades, de que ele nos ama e de que ele cuida da gente, assim como diz no nosso versículo. Tá? Essa é a dinâmica da água e do óleo. Ela é bem simples, mas é uma forma bem legal de contextualizar e é uma experiência, eu tenho certeza que as crianças vão amar. E a última sugestão de dinâmica é simples também, mas é para falarmos um pouco sobre a questão da inveja. A lição sugere que nós venhamos falar sobre como é importante cada um ficar contente com o que tem. Certo? E nós vimos ali que na questão de José, os irmãos sentiram inveja dele, por ele ter tido aqueles sonhos, pelo pai ter dado a túnica colorida para ele. Então, eles sentiram inveja disso e por conta disso eles fizeram tudo o que acabaram fazendo, sentiram inveja, sentiram ciúme. Então, a dinâmica, ela é basicamente assim. Eu trouxe 2 copos de plástico, mas se você tiver, eu acho até melhor que seja copo de vidro, mais ou menos do mesmo tamanho, para não ter tanta essa diferença, sabe? E aí você, por exemplo, enche o copo maior de água, e aí você conta para suas crianças que, nossa, olha só que copo lindo, cheio de água, e esse copinho aqui tá vazio. Mas ele queria tanto a água desse amigo, e ele queria tanto, 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 que aí o amigo acabou dando. Só que quando você for despejar, a água que tem dentro desse copo, neste copinho pequeno, vai transbordar. Não, este copinho não vai dar conta, não vai ser o suficiente. E aí você inverte a dinâmica, você faz a mesma coisa, joga fora todo o que tem nesse, e aí você enche este copinho de água. E aí você fala a mesma coisa, só que ao contrário. Este copo vai estar vazio. E aí você vai falar que este copo queria tanto a água deste copinho, mas ele queria tanto, 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 sabe? E aí o copinho acabou dando para ele a água. Aí você despeja a água lá dentro. Só que vai ficar faltando um bom pedaço, né? Porque este copo é bem menor, então ainda vai ficar um bom pedaço vazio. E com isso você vai poder explicar que cada um, este copo aqui suporta tantas ml, este aqui suporta tantas ml.
E assim somos nós na nossa vida. Cada um tem o seu propósito. Eu não posso ficar olhando para o meu amigo e querendo as coisas que ele tem ou desejando algumas coisas que ele faz. Eu tenho que olhar para ele e me alegrar quando ele está feliz e chorar se ele está triste, porque a Bíblia nos manda fazer isso. Assim como se eu coloquei a água aqui, faltou, e se eu coloquei aqui, sobrou, assim somos nós. Cada um tem o seu caminho, Deus tem os propósitos na vida de cada um e cada um do seu jeito, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o que nos agrada, o que nos deixa triste, Ele sabe o caminho que nós devemos seguir para ficarmos próximo dEle. Então, nós não podemos sentir inveja dos nossos amigos, nós devemos ficar contentes e alegres com o que temos, gratos a Deus, porque na palavra dele diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades e que Ele nos ama, e nós devemos confiar nesse amor, certo? Essa é a sugestão da dinâmica. E para encerrar, eu trago como sugestão 2 louvores. Um é José no Egito, da Alessandra. Esses links vão estar disponíveis também no nosso material de apoio. E o outro é O Menino Sonhador, tá no canal Minha Vida é uma Viagem. Eu não achei quem canta, mas é uma musiquinha bem legal. Também vai estar disponível o link lá no nosso material de apoio, ok? Essas são as nossas sugestões para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Sou muito grata a Deus por estar aqui compartilhando com vocês essas dicas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso, compartilhe o nosso vídeo, curte, deixa seu feedback ali embaixo também. Nós ficamos muito felizes com o retorno que vocês têm nos dado. E que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma linda semana, uma ótima aula e amém. Em nome de Jesus.